Milionário com depressão em cadeira de rodas. Humilhava empregadas, até que uma delas fez algo inesperado. 12. Era esse o número de empregadas que Rafael Costa expulsara da mansão dele nas últimas 6 semanas. 12 mulheres, algumas chorando, outras xingando. Uma até jogar um bule de chá quente na parede e saíra gritando: "Vá pro inferno, seu monstro!" Todas derrotadas pelo homem que antes era chamado de o rei do comércio exterior e agora vivia como um rei sem trono, sem reino, sem alma. A mansão em Morumbi, São Paulo, não era mais um lar. Era um mausoléu de mármore, silêncio e ódio. As cortinas estavam sempre fechadas, mesmo ao meio-dia. Os lustres brilhavam, mas sem alegria, só para mostrar que o dinheiro ainda existia, mesmo que a humanidade tivesse ido embora. Na segunda-feira da 7ª semana, às 6h55 da manhã, uma mulher não bateu na porta. Empurrou-a. Ela não esperou Dona Glória abrir. A governanta de 68 anos, cabelos brancos presos em um coque severo, arregalou os olhos ao ver a mulher parada no hall, carregando uma mochila surrada, botas de couro surradas e um sorriso meio irônico nos lábios. "Você tem que esperar o sino, menina", repreendeu ofendida. "O sino não tocou", respondeu a mulher com sotaque suave do Ceará. "A campainha está quebrada desde a semana passada. Eu notei pelo histórico de reclamações no site da empresa de limpeza." Dona Glória franziu a testa. "Quem é você?" "Maria Lopes, a nova doméstica." "Nova?" A governanta riu sem graça. "Menina, você não leu os boatos? Ou leu e veio aqui como voluntária para testar sua sorte?" Maria tirou um pedaço de pão de queijo da mochila, deu uma mordida tranquila e respondeu com calma: "Li sim. Li que ele humilha, grita, manda refazer tudo do zero, que já chamou uma moça de lixo ambulante. Também li que paga 3 vezes o salário médio e oferece moradia no quarto de hóspedes com café da manhã até de domingo. E ainda veio." Dona Glória sussurrou como se falasse com uma condenada. "Vim. Minha mãe está internada em Fortaleza. Preciso do dinheiro, mas não preciso da humilhação. Se ele tentar me quebrar, eu quebro ele de volta." Gentilmente, claro. E antes que Dona Glória pudesse responder, Maria já caminhava em direção à sala principal, como se conhecesse a casa. "Ei, você nem sequer assinou o contrato." "Eu assino quando ele me disser que precisa de mim. Até lá, sou só uma curiosa." Rafael Costa ouviu os passos. Não eram os passos hesitantes das outras, nem os passos apressados das que entravam com medo de perder o emprego antes do almoço. Eram passos firmes, medidos, quase desafiadores. Ele estava na biblioteca, de costas para a porta, fingindo ler um relatório da empresa que não tocava há meses. Seus dedos tamborilavam no braço da cadeira de titânio, presente de um amigo que achava que a acessibilidade resolveria tudo. Não resolveu. Nada resolvia. "Quem é você?" perguntou, sem se virar. "Maria Lopes, sua nova doméstica." "Chegou atrasada." "Cheguei 5 minutos antes. O que quer que eu faça primeiro? Limpar os banheiros? Organizar seus fantasmas? Ou preparar um café forte o suficiente para te acordar do pesadelo em que você está vivendo?" Rafael girou a cadeira com um rangido suave. Ela estava lá, morena clara, olhos castanhos que pareciam ter visto o mundo e decidido que ainda valia a pena lutar. Cabelo preso num rabo baixo, camisa social branca, provavelmente de segunda mão, calça preta simples, nada de uniforme ridículo, nada de submissão. "Você acha que é esperta, não é?" Ele soltou com um meio sorriso venenoso. "Não acho. Sou. E esperteza aqui é sobrevivência, não luxo." Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Ergueu o rosto. Ainda tinha orgulho na postura, apesar das pernas imóveis. "Minha última empregada durou 4 horas. Você vai durar menos, porque eu vou te testar. Vou te dar tarefas impossíveis. Vou te humilhar só para ver se você tem coluna. E quando você sair correndo, eu vou rir." Maria sustentou o olhar. Depois sorriu. Rafael Costa, filho de Esther e Antônio Costa.
herdeiro da Costa Logistics. Tem 41 anos. Sofreu o acidente na rodovia dos imigrantes há 2 anos, 3 meses e 6 dias. Ficou paraplégico completo da cintura para baixo. Sua noiva sua prometida não o abandonou. Ela morreu naquele carro com você. Rafael empalideceu. Ninguém falava nisso. Ninguém. Como você sabe disso? Porque li o relatório do Detran e o obituário de Letícia Monteiro no jornal O Estado. E porque eu estava lá. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar pareceu parar de circular. Saia da minha casa, agora. Ele rosnou com a voz trêmula. Só saio quando terminar meu primeiro serviço. E qual é? Limpar essa poeira de luto que você está deixando tudo coberto. E antes que ele pudesse reagir, Maria se virou e saiu da biblioteca com a mesma calma com que entrara. Rafael ficou imóvel, coração acelerado, mãos trêmulas. Ela sabia. E, pior, ela tinha estado lá, no acidente. Enquanto isso, na cozinha, Dona Glória observava Maria encher um balde com água quente, detergente e vinagre. Sua fórmula secreta contra teimosia e manchas antigas. Menina, o que você disse para ele? A verdade. A verdade mata aqui dentro. Então que morra. Porque o que está vivo não é o Rafael. É só a sombra dele segurando uma corrente. E pela primeira vez em anos, Dona Glória teve um lampejo de esperança. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou olhando pela janela, pensando naquela mulher. Quem era ela? Por que veio? Porque lembrava do acidente? E, acima de tudo, porque não tinha medo dele. Na manhã seguinte, às 6h58, ouviu os passos de novo, firmes, sem pressa, sem medo. Ele sorriu, não de escárnio, mas de curiosidade. Talvez aquela fosse a empregada que não desistiria, ou a que o destruiria de vez. Na manhã seguinte ao confronto na biblioteca, quando Maria dissera que estivera no acidente e Rafael quase a expulsara, o silêncio voltou a reinar na mansão. Mas não era o silêncio morto de antes. Era um silêncio carregado, como o ar antes da tempestade. Dona Glória preparou o café das 7 As como sempre. Grãos moídos na hora, leite morno, pão francês crocante. Mas Rafael não apareceu. Às 8 As, a governanta bateu à porta do quarto. Nada. Às 9 As, resolveu entrar. Encontrou o quarto arrumado, a cama feita, o pijama dobrado. Rafael estava na sala de estar, de costas para a janela, olhando fixamente para um pôr do sol que ainda não existia. Café, senhor? Ele não respondeu, mas também não gritou. Já era um milagre. Na cozinha, Maria preparava o almoço. Não porque mandaram, mas porque ninguém mais cozinhava direito naquela casa. A cozinheira havia pedido demissão depois de Rafael jogar um prato de sopa no chão por estar morna demais. Desde então, os empregados encomendavam refeições prontas. Mas Maria não aceitava isso. Se vai comer, que seja comida de verdade, murmurou, descascando batatas com movimentos firmes. Dona Glória apareceu na porta. Ele não saiu do quarto desde ontem, só saiu para ficar olhando pela janela. Você mexeu com algo, menina. Eu só disse a verdade. Verdade é bala. Às vezes mata o outro, às vezes mata você. Maria riu sem graça. Eu já morri umas 5 vezes na vida, Dona Glória. Acho que hoje não é o dia. Às 10h30, Rafael finalmente apareceu na cozinha. Não em sua cadeira elétrica silenciosa, mas empurrando-se com força nos braços, como se quisesse provar que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Maria não se virou. Continuou mexendo a panela. Quem te autorizou a cozinhar? Ninguém. Mas a geladeira estava cheia de comida estragando. Pensei, melhor usar do que virar veneno. Eu pago por tudo. Se eu fosse jogar fora, eu jogaria. Claro, mas enquanto eu estiver aqui, comida não vira lixo. Pobre não joga fora o que sobra. Pobre transforma. Rafael a encarou. Ela usava um lenço amarrado nos cabelos, mangas arregaçadas, um avental simples com manchas de molho. Nada de submissão, nada de medo. O que você fez ontem? Dizer que estava lá? Você está mentindo. Se eu tiver mentido, então por que o senhor está com medo de me olhar nos olhos?
Ele desviou o olhar, mas não saiu. Faça um café, preto, sem açúcar. Leite? Não. Temperatura? Quente. Quente quanto? O bastante para não parecer água de torneira. Ela sorriu. Então vou preparar um café que queima a língua, mas acorda a alma. E foi o que fez. Mas não com a cafeteira italiana que ele usava. Ela pegou um coador de pano antigo, grãos de café da variedade Bourbon amarelo, moeu na hora com um moedor manual e deixou a água a 92 graus. Nem fervente demais, nem morna demais. Quando entregou, Rafael olhou para a xícara com desconfiança. Isso é café ou performance? Experimenta. Ele bebeu e, contra toda a sua vontade, gostou. Foi o melhor café que tomara desde o acidente. De onde você aprendeu isso? Minha avó vendia café na feira de Quixadá. Dizia que café bom é feito com paciência, respeito e um pouquinho de saudade. Rafael ficou em silêncio. Depois, com voz baixa: você não respondeu a pergunta. Por que disse que estava lá? Maria encostou-se no balcão. Porque eu estava. Não havia ninguém além dos bombeiros e... Camila não estava no carro com você. Ela saiu do carro 5 minutos antes. Rafael empalideceu. Isso é mentira. Ela morreu no banco do passageiro. Ouvi as sirenes, vi os paramédicos tirando o corpo, vi o relatório. O corpo era de outra mulher, uma amiga dela. Camila trocou de lugar na última hora. Disse que estava com dor de cabeça, que queria caminhar um pouco antes da festa de noivado. Rafael agarrou as rodas da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isso não pode ser verdade. Camila sobreviveu. Fingiu que tinha ido embora com o acidente. Mas ela foi embora por conta própria. Deixou você ali, sozinho, com culpa por ela ter morrido. Rafael sentiu o mundo girar. Durante 2 anos, ele carregara a culpa de ter matado a mulher que amava. Mas a verdade era pior. Ela o abandonara de propósito e deixara que ele acreditasse que ela havia morrido. Maria continuou. Eu vi tudo. Estava parada na beira da rodovia, esperando carona para casa depois do trabalho. Vi quando Camila saiu do carro, rindo, falando no celular. Vi o carro capotar. Corri até lá, tentei ajudar. Os paramédicos chegaram. Disseram que o passageiro, uma mulher loira, vestido azul, não resistiu. Eu não sabia que era amiga dela. Só descobri semanas depois, num jornal. Rafael começou a tremer. Por que você veio aqui agora? Porque li que você estava se tornando um monstro e achei que merecia saber a verdade. Porque ninguém merece viver com culpa por algo que não fez. Ele riu, uma risada rouca, amarga. E o quê? Agora você é minha salvadora? Minha terapeuta de cozinha e café? Não, sou sua empregada, mas empregada com dignidade. E se o senhor quiser gritar, humilhar, descontar a dor, pode fazer. Mas não, espere que eu finja que não vejo o homem que está por trás do milionário amargo. Antes que ele respondesse, a campainha tocou. Ambos se viraram. Na porta, uma mulher de salto alto, óculos escuros e um vestido que custava mais que o aluguel de Maria por 1 ano. Olá, Rafael, surpresa? Ele empalideceu. Camila. Maria arregalou os olhos. Ali estava ela, viva, sorridente, bronzeada, com um anel de noivado novo no dedo. Que mansão linda! Vi no Instagram que sua mãe estava organizando um evento beneficente aqui. Trouxe o noivo. Ela se virou e chamou um homem elegante com um sorriso falso. Rafael ficou paralisado, mas foi Maria quem reagiu primeiro. Com a calma de quem enfrentou o mundo antes dos 10 anos, ela se limpou o avental, caminhou até a entrada e disse: Boa tarde. Desculpe, mas não estamos recebendo visitas hoje. O Sr. Costa está indisposto. Camila riu. Ah, que fofa. A nova empregada com atitude. Rafael, desde quando você deixa a criadagem te proteger? Rafael, ainda em choque, só conseguiu sussurrar. Saia daqui, Camila. Ora, Rafael, depois de tudo que passamos, eu só queria ver como você estava e trazer uma lembrancinha do passado. Ela estendeu um pequeno envelope. As suas cartas, as que você me escreveu antes do acidente. Guardei por saudade.
ou talvez por nostalgia. Agora, com o casamento novo, achei melhor devolver. Maria, sem pensar duas vezes, pegou o envelope. Obrigada. Vou guardar com carinho. Na lixeira. Camila perdeu o sorriso. Quem é você? Para falar comigo assim? Alguém que sabe o valor da lealdade e do respeito. Rafael, pela primeira vez em anos, sentiu algo além da dor. Sentiu vergonha. Vergonha por ter amado aquela mulher. Vergonha por ter se destruído por ela. Camila, vá embora. E nunca mais apareça aqui. Se você tentar entrar de novo, eu mando a segurança te expulsar. E se você mencionar meu nome em público, eu processo você por difamação emocional. Camila recuou, ofendida. Você mudou, Rafael? Não, eu voltei. Ela saiu, batendo a porta. Silêncio. Rafael olhou para Maria. Por que você fez isso? Porque ela não merecia estar no mesmo ar que o Senhor. Ele riu. Uma risada verdadeira, curta, mas real. Você é a empregada mais insolente que já tive. E o Senhor é o patrão mais perdido. Mas a boa notícia é, perdido pode ser encontrado. Rafael olhou para o envelope nas mãos de Maria. Queime. Ela foi até a pia, acendeu um fósforo e deixou as cartas virarem cinza. Algumas coisas não merecem ser guardadas, só esquecidas. Rafael sentiu um nó na garganta. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, ele pediu um jantar feito por ela. Arroz, feijão, bife na manteiga e couve, como se fosse uma refeição de verdade. Vai demorar. Tudo bem, já que você vai ficar um tempo, fique de verdade. Não como empregada, como alguém que aguenta minha loucura. Maria sorriu. Então prepare-se, Rafael, porque eu não aguento pouco. Eu aguento tudo. Até você aprender a se perdoar. Naquela noite, Rafael sonhou, não com acidentes, não com Camila, mas com uma mulher que servia café quente e verdade ainda mais quente. E pela primeira vez, acordou sem ódio. Rafael não dormiu naquela noite, não por culpa, não por raiva, mas porque pela primeira vez em 2 anos, seu cérebro parou de gritar. Era como se Maria tivesse soprado uma vela dentro dele, não apagando a dor, mas acendendo algo novo no meio da escuridão. Na manhã seguinte, às 6h58, ela entrou sem bater, não por descaso, mas por costume. Quem trabalha com dignidade não pede licença para existir, dissera certa vez a mãe, em Fortaleza. Café hoje é com canela, anunciou, colocando a xícara fumegante na mesa de centro da sala de estar. E eu trouxe pão de queijo de verdade, não daqueles congelados que o senhor insiste em comer. Rafael a encarou, ainda com os olhos pesados de sono e de emoções mal digeridas. Você sabe que eu não gosto de canela. Agora gosta. Canela acalma o nervo e o coração. E o seu tá precisando. Dos dois. Ele quase respondeu com sarcasmo, mas bebeu e novamente foi perfeito. Como você faz isso? Parece que lê minha mente antes que ela pense. Não leio mente, não. Só observo. O senhor dormiu mal. Apontou para os círculos sob os olhos dele. Esfregou as mãos 3 vezes na cadeira desde que me viu. Sinal de ansiedade. E não falou com Dona Glória hoje, o que quer dizer que está com a cabeça em outro lugar. Rafael riu, baixo. Você é empregada ou detetive? Um pouco dos dois, principalmente quando o patrão se recusa a pedir ajuda. Ele não respondeu, mas pela primeira vez não se fechou. O dia seguiu com uma calma estranha. Rafael não deu ordens absurdas, não gritou, não testou limites, apenas observou. Viu Maria varrer o terraço com movimentos firmes, cantarolar uma música antiga de Luiz Gonzaga enquanto dobrava toalhas, e até rir com Dona Glória por causa de um gato que invadira o jardim. Esse bicho tá com fome, disse Maria, colocando um prato com leite e sobras de frango. Gatos da rua não entram aqui, rebateu Rafael, surpreendendo-se pela própria presença na varanda. Esse já entrou, e agora tem nome. Nome? Zeca, porque ele miou Zezezé quando cheguei. Rafael balançou a cabeça, mas não mandou expulsar o gato.
Na verdade, ficou ali por 20 minutos, vendo Maria acariciar o bicho como se fosse da família. Sua mãe melhorou? Perguntou de repente. Ela se virou, surpresa. Um pouco. Começou a fisioterapia respiratória. Mas os remédios ainda são caros. Eu pago. Não, senhor. Eu aceito o salário, aceito o quarto, mas não esmola. O senhor me dá trabalho, eu dou meu suor. É justo. Isso não é esmola, é solidariedade. Solidariedade é deixar o gato comer. Esmola é caridade sem respeito. Eu não preciso de pena, preciso de oportunidade. Rafael ficou em silêncio. Quantas vezes ele confundira caridade com controle? Quantas empregadas ele ajudara só para senti-las em dívida? Tá certo, disse por fim. Mas se precisar de algo, de verdade, me avise. Só preciso de uma coisa agora. O quê? Que o senhor pare de se punir. Porque enquanto o senhor fizer isso, toda essa casa vai sofrer. Até o Zeca. Ela voltou para dentro. Rafael olhou para o gato que lambeu o leite com calma. Ela tá certa, seu safado, murmurou. À tarde, enquanto organizava o closet, um caos de ternos caros e sapatos intocados há meses, Maria encontrou uma caixa escondida atrás de um par de botas. Era de madeira com a inicial L, gravada. Letícia. Dentro, cartas amareladas, uma pulseira fina de prata e uma foto. Rafael, sorrindo, de pé, segurando uma taça de champanhe ao lado de uma mulher loira de olhos claros e sorriso fácil. Ela fechou a caixa imediatamente. Mas antes que pudesse guardá-la, Rafael apareceu na porta. Você viu? Vi. E lamento. Não precisa. Ela não era um anjo. Só era tudo o que eu tinha antes do acidente. Depois descobri que nem isso era real. O senhor ainda sente algo por ela? Senti ódio. Senti culpa. Agora sinto vazio. Mas ontem, quando você disse que ela saiu do carro, algo mudou. O quê? Eu parei de me sentir culpado. E isso me assusta. Porque se eu não sou culpado, então por que ainda estou aqui preso? Maria largou o pano na cesta, porque o senhor escolheu. Não porque a cadeira prendeu o senhor, mas porque o senhor resolveu que não merecia mais andar no mundo. Rafael a encarou, os olhos brilhando. Você é dura demais. Sou realista demais. E realismo não é dureza. É respeito. Antes que ele pudesse responder, o interfone tocou. Senhor Costa, Dona Helena está na porta. Os dois se entreolharam. Minha mãe, ela não avisa quando vem. Então tá na hora de o senhor aprender a receber surpresas. Dona Helena entrou como um furacão de elegância. Cabelos prateados impecáveis, perfume suave de jasmim, um vestido creme que provavelmente custava mais que o aluguel de Maria por um ano. Mas seus olhos, ao ver o filho, eram de mãe, não de milionária. Rafael, meu Deus, você está com cara de quem comeu pão com vida. Mãe, você sempre exagera. Não exagero, não. E quem é essa moça maravilhosa que conseguiu fazer você sair do sepulcro? Maria estendeu a mão. Maria Lopes, senhora. Sou a doméstica. Dona Helena apertou sua mão com firmeza. Doméstica não. Salvadora, eu suspeito. Rafael bufou. Mãe, silêncio. Ela me contou tudo, disse Helena virando-se para o filho. Sobre Camila, sobre a mentira, sobre o que você carregou por 2 anos. Ela falou demais. Ela falou o suficiente. Houve um silêncio tenso. Então Dona Helena sorriu. Sabem o que eu fiz essa manhã? Inscrevi Rafael num programa de terapia assistida por cavalos. Começa na próxima semana. Cavalos? Rafael quase caiu da cadeira. Mãe, eu não ando, lembra? Justamente, eles ajudam com força do tronco, equilíbrio, até autoestima. E além disso, ela sorriu com malícia, você sempre amou cavalos, desde criança. Ele ficou em silêncio. Vou mandar cancelar. Não vai não, porque se você cancelar, eu conto à diretoria da Fundação Costa que você está usando o patrimônio familiar para se enterrar vivo. E aí, meu filho, você perde o controle da empresa. Rafael a encarou, incrédulo. Você faria isso? Já fiz pior por você, inclusive te colocar no mundo.
Maria riu alto. Foi um riso espontâneo, quase infantil, que quebrou toda a tensão. A senhora é formidável. Aprendi com a melhor, respondeu Helena piscando para o filho. Agora, Maria, você dança? O quê? Dança. Sei lá, forró, samba, valsa. Sei umas coisas de quadrilha, de festa junina. Ótimo, porque daqui a 10 dias temos o baile anual da fundação. E eu quero você lá. Não como empregada, como convidada especial. Dona Helena, Rafael protestou. E você, Rafael, vai estar lá, de terno, sorrindo e sem desculpas. Isso é chantagem emocional. Não, filho, é intervenção familiar com amor. Maria, entre o desconforto e o encanto, não sabia se ria ou fugia. Senhora, eu não tenho vestido, nem sapato, nem... Eu cuido disso. Helena pegou seu celular. Ah, e Rafael, você vai buscá-la, com a limusine. O quê? Isso mesmo, você vai buscá-la. Porque se ela foi capaz de limpar sua alma com uma xícara de café, merece ser tratada como rainha por uma noite. Rafael olhou para Maria. Ela estava corada, os olhos brilhando com uma mistura de vergonha e esperança. Tá certo, ele disse, surpreendendo até a si mesmo. Mas só se ela aceitar. Todos olharam para Maria. Ela respirou fundo. Só se o senhor prometer que não vai passar a noite me evitando. Prometo. E que vai dançar, mesmo que seja só com as mãos. Tá bom. Dona Helena bateu palmas. Então está decidido. Baile da redenção. Daqui a 10 dias. Naquela noite, Maria escreveu uma carta para a mãe em Fortaleza. Mãe, tô bem. A casa é fria, mas o dono tá esquentando. Acho que Deus me mandou aqui não só para ganhar dinheiro, mas para lembrar para um homem que ele ainda é humano. Enquanto isso, no escritório, Rafael abriu a caixa de Letícia pela primeira vez em anos. Leu uma das cartas, depois rasgou todas, não por ódio, mas por liberdade. E pela primeira vez sonhou com um baile, e com uma mulher de cabelos soltos e riso fácil, esperando por ele à porta. Não como empregada, como parceira. O baile anual da Fundação Costa ainda estava há 6 dias, mas a mansão já parecia ter despertado de um longo sono. Cortinas foram abertas, janelas escancaradas, e até o jardim, antes negligenciado, ganhara rosas frescas, plantadas por jardineiros que Rafael não mandara chamar. Foram ideia de Maria. Elas dão cor à tristeza, dissera ela com um sorriso tranquilo, enquanto regava os canteiros naquela manhã. Tristeza gosta de escuro, flor gosta de luz. Vamos ver quem vence. Rafael a observava da varanda, de cadeira de rodas, uma xícara de chá de camomila esfriando nas mãos. Não era café, não era forte, mas era o que ele precisava. Calma, e pela primeira vez, queria estar ali. Você fala como se as plantas te ouvissem. Elas ouvem sim, só não respondem com palavras, respondem com vida. Ele sorriu, quase sem querer. Desde quando você virou filósofa da jardinagem? Desde que percebi que cuidar de algo te obriga a cuidar de você também. O silêncio se instalou, mas não era mais o silêncio pesado de antes. Era o tipo de silêncio que respira, cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Mais tarde, Dona Glória entrou na sala com um vestido envolto em plástico. Vinha da loja de Helena, um ateliê famoso em Mississippi, São Paulo, frequentado por atrizes e herdeiras. Chegou, anunciou com um brilho nos olhos que Rafael não via desde a infância. Maria apareceu no corredor com um balde de limpeza na mão. Para mim? Para você? Vista. Vamos ver se serve. Maria hesitou, olhando para Rafael. Não precisa me olhar como se eu fosse te devorar. Ele resmungou, fingindo impaciência. Só vista. Minha mãe vai me matar se não aprovar a escolha. Ela desapareceu no quarto de hóspedes. 5 minutos depois, voltou. O vestido era verde esmeralda, com alças finas e caimento fluido que abraçava sua silhueta sem apertar. Nada chamativo, mas elegante o suficiente para competir com qualquer socialite. Seus cabelos estavam soltos, com leves ondas naturais, e os pés descalços. Rafael perdeu o fôlego. Você não parece empregada.
Eu também não sou só empregada. Ele desviou o olhar, desconcertado. Tá bom. Serve. Só tá bom? Dona Glória protestou. Rafael, ela está deslumbrante. Tá, deslumbrante. Agora, e podem me deixar sozinho? Mas quando ficou sozinho, Rafael pegou o celular e mandou uma mensagem para a mãe. O vestido tá certo. Obrigado. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Não foi o vestido que escolhi. Foi você. Naquela noite, Maria voltou ao salão de festas, agora limpo, iluminado, com o piano reluzindo. Sentou-se no banco, tocou uma tecla. Um som suave ecoou. Você sabe tocar? A voz de Rafael a fez pular. Ele estava na porta sem fazer barulho com a cadeira. Não, só curiosidade. Meu pai me ensinou algumas músicas. Era o jeito dele me obrigar a parar de correr e prestar atenção em algo. Parece que funcionou, ela disse, olhando para a fotografia antiga no piano. Um menino sorrindo ao lado de um homem de bigode grisalho. Ele morreu de câncer faz 10 anos. Minha mãe nunca superou. Foi por isso que ela se agarrou tanto à fundação. Era o jeito dela de manter ele vivo. Às vezes, a gente honra quem perdeu criando algo novo, disse Maria, olhando para ele. Não só guardando o que foi. Você fala como se já tivesse enterrado muita gente. Só meu pai, mas ele era o mundo inteiro para mim e para minha mãe. Quando ele foi embora, o teto caiu. Aprendi cedo que luto não é chorar, é levantar antes do sol. Rafael ficou em silêncio por um bom tempo. Por que você veio para cá? De verdade, ela suspirou. Porque li que você estava se matando devagar. E porque eu te vi no hospital depois do acidente. Você chorou sem som, segurando a mão de alguém que já não estava mais lá. E naquele momento eu pensei, esse homem merece saber a verdade. Não merece carregar uma mentira como cruz. Mas por que esperar 2 anos? Porque precisei juntar coragem e dinheiro para vir para São Paulo. E um plano. Não ia entrar aqui como mais uma desesperada, ia entrar como alguém que sabia o que fazia. Rafael olhou para suas mãos. Camila me destruiu sem sequer olhar para trás. Ela não te destruiu, você se deixou destruir. Mas a boa notícia é, isso pode ser consertado. Depois de tudo que eu fiz com você, você foi cruel, mas não foi injusto, me deu o trabalho, paguei o salário, não pedi pena, não dei desculpas, e mesmo assim eu continuei. Isso me ensinou algo, você não quer machucar. Quer ser visto. Rafael ergueu os olhos, surpreso. Eu não fui visto em 2 anos, pois agora estou te vendo. E foi ali, naquele salão onde um dia houvera música e risos, que algo invisível se quebrou entre eles. Não a cadeira, não o passado, mas a muralha que Rafael erguera ao redor do próprio coração. No dia seguinte, Rafael fez algo impensável. Ligou para o centro de reabilitação que Helena havia mencionado. Quero marcar minha primeira sessão, disse, com a voz mais firme que tivera em meses. Quando desligou, Maria entrou na sala com um prato de tapioca recheada. Tapioca? Sério? Café da manhã de verdade, não só café e amargura. Você sabe que eu não como coisas assim. Eu sei, mas hoje você vai comer. Porque hoje você deu o primeiro passo. E passo bom pede café da manhã bom. Ele revirou os olhos, mas comeu. E pela primeira vez sentiu gosto na comida. À tarde, Helena ligou. Ouvi dizer que você marcou a primeira sessão. Só para te deixar feliz. Mentiroso. Foi por causa dela, não foi? Não é disso que a gente está falando. Rafael, cuidado com o coração. Ela não é uma empregada qualquer. Ela é fogo disfarçado de brasa. Eu sei. E você? Eu tô apagado faz tempo, mãe. Talvez, só talvez, ela possa me acender de novo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, por favor, não apague ela também. Naquela noite, Maria recebeu uma ligação de Fortaleza. Mãe, tá tudo bem? Tudo, minha filha. Melhor que bem. A doutora disse que posso ir para casa na próxima semana. E sabe por quê? Por quê? Porque alguém pagou o restante do tratamento. Alguém com um nome complicado. Rafael Costa. Maria ficou muda por um instante.
Ele não me disse nada, pois diga a ele que tem um lugar na minha mesa de oração para o resto da vida. Quando desligou, Maria foi até o escritório. Rafael estava lendo, fingindo indiferença. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Pela minha mãe. Não foi por você, foi pelo hospital. Mentiroso. Ela sorriu. Você fez por mim. Ele não negou. Só olhou para ela e naquele olhar havia algo novo. Vulnerabilidade. Se ela melhorar, você fica? Ela não respondeu com palavras. Apenas se aproximou, colocou uma xícara de chá de camomila na mesa dele, a mesma que ele bebera de manhã, e sussurrou. Depende se o senhor ainda precisar que eu cuide do seu jardim. E saiu. Rafael ficou sozinho, com o chá quente e o coração mais quente ainda. Fora, o céu começava a clarear. Dentro, algo dentro dele começava a florescer. Os dias que antecederam o baile anual da Fundação Costa passaram como um redemoinho calmo, uma tempestade contida, cheia de olhares que duravam mais que o necessário e silêncios que falavam mais que palavras. Maria continuava com suas tarefas, mas agora tudo era diferente. Rafael não dava ordens absurdas, não testava limites, em vez disso observava. Observava como ela dobrava lençóis com precisão quase ritualística, como regava as plantas falando baixinho com elas, como preparava café com um carinho que parecia feito para alguém especial, não para um milionário amargo. Era sexta-feira. O baile seria no sábado seguinte. Faltavam 5 dias. Naquela noite, Rafael fez algo inédito. Convidou Maria para jantar. Não é um jantar romântico, esclareceu, com um meio sorriso irônico, quando ela hesitou na porta do salão de jantar. É só... eu não quero comer sozinho. Ela o encarou por um segundo, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e cautela. Tá, mas só se eu puder cozinhar. Desde quando você pede permissão? Desde que o senhor decidiu parar de ser um ogro. Ele riu. Riu de verdade. Um som que Dona Glória, escondida na cozinha, ouviu e levou a mão ao peito emocionada. O jantar foi simples. Arroz, feijão, bife acebolado e couve. Refogada. Nada de trufas, nada de vinhos importados. Só comida de verdade, feita com alma. Minha avó dizia que refeição compartilhada cura mais que remédio, disse Maria, servindo um pouco mais de feijão no prato dele. Sua avó era sábia, era teimosa. Morreu com 98 anos, ainda plantando mandioca. Rafael mexeu o garfo pensativo. Eu nunca cozinhei, nenhuma omelete. Nunca é tarde. Tá difícil acreditar nisso. Depois de tanto tempo parado, tudo parece pesado demais para recomeçar. Recomeçar não é correr. Às vezes é só levantar da cadeira, ou nem isso. Às vezes é só abrir a boca e dizer, hoje eu quero jantar com alguém. Ele a olhou, e pela primeira vez não viu uma empregada. Viu Maria, a mulher que não se curvou, a que não se quebrou, a que o olhava como se ele ainda valesse algo. Você sabia que eu estaria aqui quando veio? Sabia que o senhor estava se matando devagar. Não sabia se ia me ouvir, mas precisava tentar. Por quê? Por que se importar com um homem que tratou você como lixo no primeiro dia? Porque ninguém vira lixo de um dia para o outro. Às vezes, a gente só esquece que é humano. E esquecido pode ser lembrado. O silêncio se instalou, mas não era incômodo. Era o tipo de silêncio que permite que duas almas respirem juntas. Então, Rafael fez uma pergunta que carregava 2 anos de dor. O que aconteceu naquele dia, no acidente? Você viu tudo? Ela pousou o garfo. Vi. Era final de tarde. Chuva fina. O senhor dirigia um Porsche prata. Ela, Camila, desceu do carro na curva antes do trevo. Disse que ia ligar para a amiga. Ria. Usava um vestido azul. O carro capotou logo depois. Um caminhão perdeu a freada. Corri. Tentei abrir a porta do passageiro. Tinha outra mulher ali. Loira, olhos fechados, não respirava mais. Era Juliana, amiga dela desde a faculdade. Só descobri o nome no jornal semanas depois, mas desde aquele dia eu lembrei do senhor.
o jeito como segurava a mão dela no chão, mesmo depois dos bombeiros chegarem. Como chorava sem som. Rafael desviou o olhar. As mãos tremiam levemente. Eu achei que tinha matado a mulher que eu amava. Fiquei 2 anos carregando isso. Dormia pensando que o acidente foi minha culpa, que se eu tivesse dirigido mais devagar, talvez ela estivesse viva. Mas ela não estava lá, Rafael. E isso é pior, porque significa que ela me deixou não por causa do acidente, mas porque escolheu. Maria inclinou-se um pouco para frente. Camila mentiu. Fingiu que morreu. Usou a tragédia para sumir sem olhar para trás. Mas o senhor ficou com a dor de verdade. E isso mostra que o senhor ama de verdade, mesmo quando foi traído. Rafael sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha dito aquilo. Ninguém nunca tinha defendido seu amor. Você acha que eu ainda posso amar de novo? A pergunta pairou no ar, como uma borboleta prestes a pousar. Maria sorriu, suave. Quem ama de verdade não perde a capacidade de amar. Só precisa de alguém que não fuja quando eles se quebrar. Eles se entreolharam. O tempo pareceu parar. Foi então que um barulho vindo do terraço os fez voltar à realidade. É o Zeca, disse Maria, levantando-se. O gato. Não, o cachorro. Esqueci de contar. Rafael franziu a testa. Cachorro? Maria abriu a porta de vidro do salão. Lá fora, debaixo da luz amarelada do poste, estava um vira-lata magro, de pelagem marrom escura, com uma pata dianteira manca, mas com olhos que brilhavam de inteligência. Encontrei ele ontem no portão. Tava com um pedaço de corda no pescoço. Alguém o amarrou e largou aqui. Chamei de Lampião, por causa da cara de malandro. Não pode ficar, disse Rafael quase por instinto. Por quê? O senhor tem medo de cachorro? Não, tenho medo de me apegar. Perdi tudo que amei. Não quero criar outro laço que não sei se consigo sustentar. Maria foi até o cachorro, ajoelhou-se e coçou atrás das orelhas dele. Lampião lambeu sua mão com gratidão. Então não se apega, só cuida, por 1 semana, só para ele se recuperar. E depois a gente vê. Talvez ele nem queira ficar. Talvez ele só precisasse de um porto seguro por uns dias. Rafael suspirou. Tá bom, 1 semana. Obrigada. Mas você que limpa a bagunça. Claro, igual com o senhor. Ele riu, surpreso consigo mesmo por rir 2 vezes numa mesma noite. Na manhã seguinte, Maria levou o Lampião ao veterinário. Pagou com o primeiro salário integral que recebera. Rafael, ao saber, mandou um depósito extra na conta dela. Sem aviso, sem explicação. Só uma mensagem. Pra ração e pra você não se matar de trabalho. Ela respondeu. Obrigada, mas da próxima vez me avise. Assim eu posso agradecer olhando nos seus olhos. Ele leu a mensagem e ficou olhando para a tela por 10 minutos. À noite, enquanto caminhava no jardim com o Lampião, sim, Rafael já o chamava pelo nome, Rafael parou diante da fonte seca no centro do gramado. Minha mãe diz que, antes do acidente, eu vinha aqui todas as manhãs, só para ouvir a água. Então por que não liga a fonte? Porque tudo que parou eu deixei parado, como se o tempo tivesse congelado no dia do acidente. Mas o tempo não parou, Rafael. O senhor está respirando. O Zeca está miando no telhado. O Lampião está latindo pro nada. E eu tô aqui. Ele se virou para ela. Você sempre sabe o que dizer, não é? Só digo o que sinto. O resto é barulho. E então, algo aconteceu. O Lampião, animado com um besouro que voava, puxou a guia e quase derrubou Maria. Ela tropeçou e caiu nos braços de Rafael, que por reflexo a segurou com força. Eles ficaram assim por 1 segundo, só um, mas foi suficiente. O calor do corpo dela, o perfume de camomila no cabelo, o jeito como ela não se afastou imediatamente, tudo pareceu gritar o que os dois vinham contendo. Desculpa, murmurou ela, mas não soltou as mãos dele. Não tem nada para desculpar. E então, quase sem querer, os lábios deles se aproximaram. Não foi um beijo, foi quase.
Uma fração de centímetros separava quando o lampião soltou um latido alto, como se dissesse: ainda não, seus tontos. Eles se afastaram, corados, rindo baixinho. Acho que o cachorro não aprova, disse Rafael. Acho que ele está com ciúmes. Mas naquele quase beijo, algo mudou. Não entre eles, dentro deles, porque pela primeira vez desejaram não só superação, não só dignidade, mas conexão, amor, possibilidade. Naquela noite, Maria escreveu no diário: hoje quase beijei um homem quebrado e percebi que às vezes a gente só se conserta quando encontra alguém que quer nos segurar, mesmo sabendo que somos frágeis. E Rafael, sozinho no quarto, olhou para o teto e sussurrou: Camila mentiu, mas talvez, só talvez, eu tenha encontrado alguém que não mente com o coração. No dia seguinte, o centro de reabilitação ligou. Sr. Costa, sua sessão com os cavalos será amanhã às 10 horas. E o senhor vai sozinho ou acompanhado? Rafael olhou pela janela. Maria estava no jardim ensinando o lampião a sentar. Vou levar alguém, respondeu, porque pela primeira vez não queria enfrentar o medo sozinho. A manhã do sábado do baile anual amanheceu com um céu azul tão claro que parecia pintado à mão. As nuvens, se é que havia alguma, tinham ido embora para deixar espaço à esperança. Ou talvez só para não atrapalhar o que estava prestes a acontecer na mansão Costa. Rafael acordou antes do despertador, não por ansiedade, não por medo, mas porque pela primeira vez em anos queria ver o dia nascer. No quarto ao lado, Maria se levantou com cuidado para não acordar a mãe. Sim, Dona Helena, com sua generosidade sem limites, trouxera Dona Lúcia diretamente de Fortaleza na véspera, sob o pretexto de acompanhar a filha na estreia social. Na verdade, queria que Maria tivesse alguém que a lembrasse de onde veio e para onde pode ir. Filha, você tá linda, disse Dona Lúcia, ainda deitada, os olhos marejados ao ver Maria vestindo o vestido esmeralda. Tô com medo, mãe. Medo é bom. Significa que você sabe que o que vai fazer importa. Enquanto isso, Rafael já estava no escritório, vestido com um terno cinza escuro impecável, gravata prata, cabelos levemente desalinhados. De propósito, como se quisesse mostrar que, apesar da elegância, ainda era um homem de carne e osso, não uma estátua de mármore. Seu olhar se fixou na caixa de madeira, agora vazia. As cartas de Letícia tinham virado cinzas, mas o vazio que restou não era mais um abismo. Era um espaço em branco, pronto para ser preenchido. Seu celular tocou. Mãe, não se atrase. Ela merece pontualidade e respeito. Rafael, já tô na limusine. Ele sorriu. Às 19 horas em ponto, a limusine preta parou diante do portão da casa de hóspedes que Helena providenciara para Maria e Dona Lúcia. Rafael não mandou o motorista buscar Maria. Foi ele mesmo, empurrando a cadeira com força nos braços, como fazia sempre que queria provar que ainda tinha controle sobre o próprio destino. Quando a porta se abriu, ele perdeu o fôlego. Maria usava o vestido esmeralda, sim, mas algo havia mudado. Os cabelos estavam soltos, com leves ondas naturais, os olhos realçados com sombra dourada, os lábios apenas um brilho, nada exagerado, nada falso. Só ela, em sua forma mais verdadeira. Tá atrasado, brincou, estendendo a mão para ajudá-lo a se equilibrar na entrada de pedra. Eu sempre chego na hora certa, só que a hora certa tá 5 minutos atrasada da sua. Ela riu. Um som leve que fez até o jardim parecer mais florido. Dona Lúcia apareceu na porta emocionada. Cuida dela, hein, moço? Cuido, mas aviso, ela é quem cuida de mim. A velha mulher sorriu e fechou a porta, deixando os dois sozinhos sob a luz suave do candeeiro da varanda. No caminho para a mansão, o silêncio foi confortável. Não havia pressa. Não havia máscaras. Nervosa? Perguntou Rafael. Só um pouco. Nunca dancei com tanta gente olhando. Você não vai dançar para eles, vai dançar para você. E se eu tiver sorte,
para mim. Ela olhou para ele surpresa. O senhor vai dançar? Não com pernas, mas com os olhos, com o coração, com tudo que me resta. Ela colocou a mão sobre a dele por cima do braço da cadeira. Isso é mais que suficiente. A mansão estava irreconhecível. Luzes douradas pendiam das árvores do jardim. Flores brancas e vermelhas adornavam cada canto. No salão principal, um piano de cauda reluzia sob um lustre de cristal. Convidados elegantes circulavam com taças de champanhe, rindo, conversando, fingindo não notar o milionário em cadeira de rodas que, pela primeira vez em 2 anos, estava no centro de tudo. Não escondido, não esquecido, presente. Helena, radiante em um vestido dourado, abraçou Maria como se fosse sua filha. Você brilha, minha querida. A senhora exagera. Não exagero, só enxergo. Rafael foi imediatamente cercado por empresários, políticos, amigos de ocasião. Todos queriam saber: como vai a saúde? A empresa vai bem? Vai assumir a presidência da fundação de novo? Ele respondeu com educação, mas sem entusiasmo. Até que uma voz cortante veio de trás. Rafael, ainda vivo? Ele se virou. Camila, mais bronzeada, mais maquiada, mais falsa do que nunca. Ao seu lado, um homem de terno caro e sorriso de plástico. Oi, Camila. Achei que tivesse morrido de vergonha. Ela riu, sem graça. Sempre com o mesmo charme. Vim trazer meu noivo. Ele é dono de uma startup de IA, muito promissora. Que bom. Espero que ele saiba que você deixa parceiros morrerem quando ficam inconvenientes. O noivo franziu a testa, confuso. O que ele quis dizer com isso? Nada, respondeu Camila, apertando o braço dele. Só ciúmes de ex. Rafael olhou para Maria, que observava tudo de longe, com os braços cruzados. Não sou ciumento, Camila, só liberto. E antes que ela pudesse responder, ele se afastou, rodando a cadeira com firmeza em direção a Maria. Ela tá aqui? Perguntou preocupado. Tá, e trouxe drama de brinde. Desculpa por isso. Não precisa se desculpar. Você já pagou o preço. Agora é só viver. Às 21h, Helena subiu ao pequeno palco montado no jardim. Boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui para apoiar a Fundação Costa e suas causas sociais. Mas antes do leilão beneficente, temos uma surpresa. Ela fez uma pausa dramática. Uma mulher extraordinária entrou nesta casa como empregada e saiu como luz. Por favor, recebam Maria Lopes. A orquestra começou a tocar uma melodia suave, algo entre bossa nova e samba instrumental, escolhida por Rafael após 3 noites de pesquisas secretas. Maria subiu ao palco, não com passos tímidos, mas com a postura de quem sabe seu valor, e sem dizer uma palavra começou a dançar. Não era coreografia profissional, era emoção em movimento. Cada giro falava de luta, cada passo de resistência, cada olhar lançado a Rafael, de afeto não dito. O salão calou-se, até o vento pareceu parar. Rafael a observava, os olhos brilhando. Não via uma dançarina, via a mulher que o resgatou sem pedir nada em troca. Na última nota da música, Maria parou no centro do palco, olhou para Rafael e fez algo que ninguém esperava. Desceu do palco, caminhou até ele, estendeu a mão. Dança comigo? Ele engoliu seco. Maria, eu não posso. Pode do seu jeito. Comigo. Ela não insistiu. Só manteve a mão estendida, firme, segura. Rafael olhou ao redor. Viu olhares curiosos, sussurros, julgamentos velados. Mas também viu a mãe, chorando de orgulho. Viu Dona Lúcia, sorrindo com os olhos cheios d'água. Viu Lampião e Zeca, escondidos atrás de um vaso alto, como se assistissem à cena. Então, tomou a mão dela. Nesse momento, o mundo inteiro pareceu encolher até caber apenas naquele toque. Maria começou a se mover ao redor da cadeira, devagar, com graça. Incluía cada gesto dele, um movimento de braço, uma inclinação de cabeça, como se fossem parte da mesma melodia. Rafael, com os olhos cheios de lágrimas, levantou as mãos e acompanhou o ar, como se segurasse algo invisível, mas real. Esperança.
A multidão, aos poucos, começou a aplaudir, não por pena, mas por admiração. E no meio de tudo, Rafael sussurrou: "Eu te quero, Maria." Ela parou, olhou para ele. "Eu sei." Não como patrão, como homem. Ela se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos. "Então me veja como mulher, não como salvação, não como empregada, como parceira. Eu vejo." E foi ali, sob as luzes douradas, cercados por centenas de olhos, mas sozinhos em seus corações, que Rafael beijou Maria. Foi um beijo suave, lento, profundo, cheio de perdão, promessa e possibilidade. Quando se afastaram, o salão explodiu em aplausos. Helena abraçou Dona Lúcia. Eles se encontraram, não foi? Encontraram. E agora vão se reconstruir juntos. Naquela noite, após todos irem embora, Rafael e Maria caminharam. Ou melhor, rodaram e caminharam até o jardim. "Amanhã é minha primeira sessão com os cavalos", disse ele. "Eu vou com você. Você não precisa. Eu quero." Ele sorriu. "E depois, o que a gente faz? A gente vive. Um dia de cada vez. Com café, com cachorro, com gato, com verdades e beijos. E se eu cair? Eu te levanto, como você me levantou quando eu quase desisti de mim mesma." Rafael olhou para o céu estrelado. "Eu pensei que nunca mais sentiria isso." "O quê?" "Que o amanhã valia a pena." Ela apoiou a cabeça no ombro dele. "Pois agora vale." Mas, do outro lado do jardim, alguém observava. Cristina, a antiga assistente de Camila, ainda contratada por teimosia, segurava o celular, apertando o botão de gravação. Ela sorriu. Isso vai ser muito interessante. Afinal, segredos sempre têm valor, principalmente os de um milionário que jurou nunca mais amar. A manhã seguinte ao baile, amanheceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio de antes, aquele que pesava como luto. Era o silêncio leve do pós-tempestade, quando o mundo ainda respira fundo, tentando entender o que mudou. Na mansão, tudo parecia mais luminoso. Até o mármore parecia menos frio. O jardim, agora com flores que Maria mesma plantara, exalava um perfume suave de jasmim noturno. E no terraço, onde até pouco tempo atrás ninguém ousava pisar, Rafael e Maria tomavam café, não como patrão e empregada, mas como dois seres humanos que tinham se reconhecido na escuridão. "Ainda não acredito que você me beijou na frente de 200 pessoas", disse ele com um meio sorriso, os olhos fixos nela por cima da xícara. "Ainda não acredito que você deixou", respondeu Maria, passando manteiga em uma torrada com delicadeza. "Pensei que ia me empurrar com a cadeira. Tive vontade. Só que sua boca era mais convincente que meus medos." Ela riu baixinho, um som que fazia até o Zeca, o gato, ronronar do sofá. "Hoje é dia da sessão com os cavalos. Eu sei, já preparei tudo. Até o Lampião tá ansioso", brincou, referindo-se ao vira-lata que, desde que Maria o resgatara, não saía mais do seu lado. O cachorro agora dormia no tapete ao lado da cama dela, como se tivesse feito um pacto. "Enquanto você me salvar, eu salvo você de ficar sozinha. Você não precisa ir comigo, sabia? Não é obrigação sua. Desde quando eu faço algo porque é obrigação?" Ele a olhou com ternura. Era impressionante como aquela mulher conseguia transformar até os momentos mais simples em algo profundo. Um café, uma caminhada, um olhar, tudo com significado. "Só não me olhe com pena lá. Não quero que os terapeutas pensem que estou cercado de cuidadores. Eu não sou cuidadora, Rafael. Sou sua parceira. E parceiros não olham com pena. Olham com fé." O centro de ecoterapia ficava a 40 minutos da mansão, numa fazenda transformada em clínica especializada. O ar era cheio de cheiro de capim, terra molhada e liberdade. Maria nunca tinha montado num cavalo. Rafael sim, mas fazia mais de 2 anos que não se aproximava de um. O instrutor, um senhor de cabelos brancos e voz calma chamado Otávio, os recebeu com um sorriso verdadeiro. "Esse é Índio", disse, apontando para um cavalo marrom de crina negra.
Ele é sensível. Sente quando alguém está com medo, mas também sente quando alguém está pronto para tentar. Rafael olhou para o animal com um misto de respeito e apreensão. Ele não vai me derrubar, vai? Só se você quiser cair. Os cavalos não traem, eles espelham. Maria ajudou Rafael a se transferir da cadeira para a sela, com movimentos cuidadosos, mas sem superproteção. Ela sabia que para ele, confiança era mais importante que ajuda. Quando Rafael ficou montado, algo inesperado aconteceu. Índio deu um passo, depois outro, e com o corpo do cavalo se movendo sob ele, Rafael sentiu algo que não sentia desde o acidente. Uma vibração, uma conexão entre o movimento externo e seu próprio tronco. Seus músculos adormecidos começaram a reagir, levemente, quase imperceptivelmente, mas reagiram. Sinto alguma coisa, sussurrou, os olhos marejados. É seu corpo lembrando que ainda é vivo, disse Otávio com calma. Não vamos andar hoje, só vamos respirar juntos. Mas amanhã, talvez a gente dê um passo a mais. Maria segurava a rédea com força, mas não interferia. Deixava Rafael sentir, e pela primeira vez ele não estava se controlando, estava confiando. Na volta, o clima era leve. Rafael parecia mais alto, não fisicamente, mas no espírito. Acho que vou voltar na quarta também. Claro, e eu vou com você. Você tem vida, Maria. Não precisa prender seu tempo ao meu. Meu tempo tá onde meu coração tá, e ele tá aqui. Antes que ele pudesse responder, seu celular vibrou. Mensagem anônima. Você sabe que aquela empregada não é quem diz ser? Vi tudo. Tenho provas. Rafael franziu a testa. Quem é? O que foi? Perguntou Maria, notando a mudança no rosto dele. Nada. Spam. Mas não era. Naquela noite, enquanto Rafael tomava um banho quente, seu celular tocou de novo. Dessa vez com um vídeo anexo. Ele abriu. Era uma gravação. Ele e Maria no terraço, depois do baile. O beijo, a conversa íntima, a voz dela dizendo: "Você não está sozinho." Abaixo, uma legenda: "Milionário se apaixona por empregada." Será que ela sabe do passado dele? O vídeo tinha sido postado em uma conta anônima do Instagram. Em 2 horas já tinha mais de 15 mil visualizações. Comentários mesquinhos inundavam a tela. Ela tá atrás do dinheiro, óbvio. Ele é trouxa. Pensa que amor de empregada existe? Cadê a ex-noiva? Essa aí sumiu bem na hora certa. Rafael sentiu o sangue ferver. Cristina, murmurou. Na manhã seguinte, confrontou a assistente no escritório. Você vazou esse vídeo? Cristina fingiu surpresa. Eu? Senhor Rafael, por que eu faria isso? Porque você odeia ver qualquer um próximo a mim desde que Camila foi embora. Porque você acha que se eu me apegar a alguém, você perde seu lugar aqui. Eu só protejo sua imagem. Essa Maria, ela veio do nada e agora está em todos os lugares com você, até na terapia. Eu quero que ela esteja comigo. Cristina riu com sarcasmo. Claro que quer. Todo homem se apaixona pela empregada que o enxuga com panos e carinho. Mas quando o encanto passar, o que vai restar? Um milionário em cadeira de rodas e uma mulher que veio pra cá por dinheiro. Saia da minha frente. Só saio quando você admitir que isso é ilusão. Eu disse, saia. Ela saiu, mas não antes de lançar um olhar frio. O tipo de olhar que promete vingança. Rafael chamou Maria para o jardim. Viram o vídeo? Sim, respondeu ela sem surpresa. Minha mãe me ligou chorando. Disse que amigas dela em Fortaleza viram e ficaram com medo de eu ser usada. E você? Eu sei a verdade. Sei que o que a gente tem não foi comprado. Foi construído. Ele a olhou, aliviado. Eu não quero que você sofra por minha causa. Sofrer por amor não é sofrer, é escolher. E eu escolhi você, Rafael. Não seu dinheiro, não sua mansão. Você, com suas feridas, suas dúvidas, seu coração ainda aprendendo a bater de novo. Ele segurou as mãos dela. O que você acha que a gente faz com isso? A gente não faz nada. A gente segue, porque no final, o que importa não é o que dizem, é o que a gente sabe. Mas, naquela noite, Rafael não conseguiu dormir.
porque apesar das palavras de Maria, uma dúvida rastejou em seu peito. E se ela realmente tiver um segredo? E se tudo, o acidente, a verdade sobre Camila, até o modo como ela apareceu na mansão, tiver sido calculado? Afinal, ninguém entra numa casa de lobo só por coragem. Alguém sempre leva um plano. No outro dia, Helena ligou, furiosa. Rafael, vi o vídeo. Quem fez isso? Cristina. Ela será demitida hoje. Mas isso não resolve o dano. Eu sei. Se Maria for ferida por isso, eu nunca te perdoarei. Ela já foi ferida demais na vida, mãe. Não vou deixar que meus fantasmas machuquem ela de novo. Helena suspirou. Então prove que você merece ela. Não com palavras, com ações. Naquela tarde, Rafael fez algo que chocou a todos. Convocou uma coletiva de imprensa surpresa. Na sala principal da mansão, dezenas de jornalistas se reuniram. Maria, assustada, tentou se esconder nos bastidores, mas Rafael a chamou. Fica comigo. Eu não sou notícia, Rafael. Você é minha. Verdade? E hoje eu vou contá-la. Diante das câmeras, microfones e olhares curiosos, Rafael falou. Não como milionário, mas como homem. Meu nome é Rafael Costa. Fui paraplégico há 2 anos num acidente de carro. Durante muito tempo me tornei um monstro. Humilhei quem tentava me ajudar. Até que Maria Lopes entrou aqui não como empregada, mas como espelho. Ela me mostrou que eu ainda era digno de respeito, de amor, de recomeço. Fez uma pausa. Ela não veio aqui por dinheiro. Veio por justiça. Porque viu uma mentira sendo usada como verdade. E teve a coragem de me devolver minha própria história. As câmeras focaram em Maria, emocionada, segurando as mãos contra o peito. Então, para todos que acham que isso é um conto de fadas, não é. É um ato de coragem. E a partir de hoje, Maria Lopes não é mais minha empregada. É minha sócia no novo projeto da Fundação Costa, um centro de acolhimento para famílias em situações como a dela. A plateia ficou em silêncio. E quanto a quem vazou esse vídeo, ele olhou direto para a câmera como se falasse com Cristina. Obrigado, porque graças a você, o mundo inteiro vai saber que o amor verdadeiro não tem classe social, só coração. Naquela noite, Maria chorou nos braços dele. Você me deu tudo de novo, Rafael. Não, você me devolveu tudo. E agora a gente constrói algo juntos. Mas, do outro lado da cidade, Cristina apagava seu telefone, comprava uma passagem de avião e sorria. Isso não terminou, murmurou. Porque você não sabe tudo, Maria, e ela tinha razão. Porque ainda havia um segredo, um que nem Maria contara, e que quando viesse à tona, poderia destruir tudo o que eles construíram. As semanas que se seguiram à coletiva de imprensa foram um furacão de emoções contidas. Rafael se viu sob os holofotes, não como vítima, mas como protagonista de uma nova narrativa, e pela primeira vez não temia ser visto. Maria, por sua vez, foi recebida com uma onda de apoio inesperada. Doações anônimas para o Hospital da Mãe, mensagens de estranhos dizendo que sua história os fez chorar, até uma professora de dança de Fortaleza que ofereceu aulas gratuitas à distância. Mas por trás da luz, uma sombra crescia. Cristina sumira da mansão sem dar explicações, demitida por Helena no mesmo dia da coletiva. Mas suas pegadas digitais ainda estavam vivas. Perfis falsos surgiam nas redes, espalhando rumores. Ela só está com ele por dinheiro. Ele é fraco. Caiu na lábia de uma interesseira. Ela não... Contou tudo. Rafael ignorava. Até que, certa manhã, recebeu um e-mail anônimo com um arquivo em anexo. Você realmente conhece Maria? Dentro do arquivo, um documento escaneado. Um atestado de óbito. Nome, João Alves. Data de nascimento, 12/03/1970. Data de falecimento, 15/11/2018. Local, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 32. Causa, traumatismo crânioencefálico por capotamento. Veículo envolvido, Porsche prata.
placa ABC 234. Rafael sentiu o chão sumir. Aquele era o carro dele. Aquela era a data do acidente. Mas João Alves não era o nome da passageira. Confuso, ligou para o hospital onde fora atendido. Senhor Costa, sim. O senhor foi trazido com outra vítima. Um homem. Ele não resistiu. A mulher que estava no banco do passageiro era amiga da noiva do senhor, mas o motorista do outro carro era um caminhoneiro que parou para ajudar e acabou sendo arrastado pelo impacto secundário. Rafael desligou, atordoado. Então, João Alves não era passageiro. Era um terceiro. E o sobrenome? Alves. Maria Alves. Ele sentou-se, as mãos trêmulas. Uma hipótese começou a se formar em sua mente. Terrível, dolorosa, impossível de ignorar. Naquela noite, convidou Maria para o terraço. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam e o jardim exalava o perfume das flores que ela mesma plantara. O que foi? Perguntou ela, notando a seriedade no rosto dele. Eu recebi um documento hoje, um atestado de óbito, de um homem chamado João Alves. Morreu no mesmo dia do meu acidente, na mesma rodovia. Maria empalideceu. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de falar. Ele era meu pai. Rafael sentiu o coração parar. Seu pai? Sim. Ele era caminhoneiro autônomo. Estava voltando de uma entrega em Santos. Viu o acidente e parou para ajudar. Correu até seu carro. Tentou te tirar, mas o caminhão que vinha atrás não conseguiu frear. Capotou em cima do carro dele e em cima do seu. Ela respirou fundo, as mãos apertando o corrimão. Eu não te contei tudo no começo porque não queria que você me visse com pena, nem com culpa. Queria que me visse por mim. Mas por que voltar aqui? Depois de tudo, porque eu li que você estava se afogando na culpa por uma mentira. E pensei, se eu posso aliviar um pouco dessa dor, talvez meu pai não tenha morrido em vão. Rafael se levantou da cadeira com esforço, segurando-se nas barras laterais. Caminhou. Sim, caminhou 3 passos, como vinha fazendo nas sessões de fisioterapia. Até ela. Você me escondeu isso durante meses? Não escondi. Só não entreguei de primeira, porque eu sabia que se você soubesse que eu era filha do homem que morreu tentando te salvar, ia achar que eu estava cobrando algo. E eu não queria nada. Só queria que você parasse de se odiar. Ele a abraçou com força. Você não é só minha parceira, Maria. Você é minha redenção. Ela chorou em seu peito. Não diga isso. Eu não vim para te salvar. Vim para te lembrar que você ainda pode se salvar sozinho. Na manhã seguinte, Rafael fez algo que chocou até Helena. Marcar uma reunião com o conselho da Fundação Costa, não para falar de lucros ou patrimônio, mas para propor um novo eixo de atuação. Memorial João Alves, um centro de treinamento para motoristas, com foco em primeiros socorros, empatia e responsabilidade viária. Meu acidente não foi só um erro de direção, disse diante dos membros impassíveis. Foi uma falha humana coletiva. E se naquele dia alguém tivesse parado com mais cuidado, se alguém tivesse sinalizado melhor, talvez João Alves estivesse vivo. Talvez eu tivesse tido uma segunda chance antes de quase me perder por completo. Maria, convidada a falar, subiu ao pequeno púlpito. Meu pai morreu ajudando um estranho, não por obrigação, por humanidade. E se a gente puder ensinar isso, talvez mais vidas sejam salvas, não só por leis, mas por escolha. O conselho aprovou por unanimidade, mas enquanto a luz crescia, a sombra não desistia. Camila apareceu de novo, desta vez sem noivo. Sem sorriso falso, só com um envelope pardo e olhos cheios de algo que Rafael nunca vira nela: remorso. Posso entrar? Rafael, surpreso, acenou com a cabeça. Só por 5 minutos. Ela sentou-se no sofá da sala de estar, evitando olhar para Maria, que permanecia de pé, de braços cruzados na porta. Vim devolver algo que nunca deveria ter guardado. Ela entregou o envelope. Dentro, uma foto antiga. Rafael e Camila sorrindo, abraçados, em frente a um cavalo. E uma carta.
Rafael, se um dia eu for embora, não é porque eu te amo menos. É porque tenho medo de não aguentar te ver sofrer e não poder fazer nada. Mas se você encontrar alguém que te faça rir de novo, segure firme, porque amor de verdade não foge da dor. Enfrenta com você. Eu escrevi isso 2 dias antes do acidente, disse Camila com a voz trêmula, mas nunca tive coragem de te entregar. Depois eu fugi. Fingi que tinha morrido. Pensei que seria mais fácil para você. Para mim, foi covardia. Rafael olhou para a carta, depois para Maria. Você não precisava ter feito isso. Precisava sim, porque por mais que eu tenha errado, você merecia saber que no final eu te amei de verdade. Só não tive coragem de provar. Ela se levantou. Não vim pedir perdão. Vim devolver sua história e dizer que ela está com a pessoa certa. E pela primeira vez olhou diretamente para Maria. Cuide dele, não como empregada, como mulher. Maria assentiu, com respeito. Ele cuida de mim também. Camila saiu sem olhar para trás. Naquela noite, Rafael e Maria foram ao centro equestre. Índio, o cavalo, relinchou ao vê-los. Rafael subiu na sela com mais facilidade agora. Seus músculos respondiam, seus medos não mais. Hoje quero tentar dar um passo, disse ele. Eu seguro a rédea. Não, hoje você não segura. Hoje você confia. Maria soltou a rédea, passou para trás, observou. Rafael respirou fundo, fez um sinal com as pernas. Índio deu um passo, depois outro. E ao descer, Rafael não usou as mãos para se apoiar na cadeira. Usou as pernas, caiu de joelhos, mas ficou de pé por 3 segundos. Maria correu até ele, não para levantá-lo, mas para abraçá-lo de pé. Você fez. Nós fizemos. Mas, do outro lado da cidade, Cristina observava tudo de um café barato. No celular, uma ligação sendo gravada. Está tudo pronto? Perguntou uma voz masculina. Sim, amanhã o mundo inteiro vai saber que Maria sabia de tudo desde o início e usou a dor dele para se infiltrar na mansão. Perfeito. Que a verdade doce se torne veneno. Ela desligou, porque ainda havia um capítulo sombrio para ser escrito. E dessa vez não bastaria apenas coragem. Seria preciso provar que o amor resiste até a traição. Amanhã, após a sessão com o índio, quando Rafael conseguira ficar de pé por 3 segundos, amanheceu com um brilho diferente. Até o vento parecia soprar mais leve, como se a natureza também tivesse percebido que algo irreversível tinha acontecido. Maria acordou antes do sol, como sempre, mas, pela primeira vez, não foi movida pela necessidade, e sim pela esperança. Preparou o café com a mesma receita da avó, acrescentou uma flor de jasmim na xícara de Rafael, um hábito que começara como brincadeira e agora era símbolo, e levou até o terraço. Rafael já estava lá, em pé, apoiado na barra de suporte que Helena mandara instalar. Eu fiquei 4 segundos hoje, disse, sem se virar. Aposto que foi 5, respondeu Maria, entregando a xícara. 5, então. Eles riram. Um riso tranquilo, de quem sabe que a cura não é linear, mas é possível. Mas, enquanto a luz crescia dentro da mansão, uma sombra se movia nas redes sociais. Naquela mesma manhã, um vídeo começou a circular em perfis anônimos, blogs de fofoca e até em canais de notícias sensacionalistas. A legenda: a verdade por trás da empregada que salvou o milionário. Ela sabia de tudo desde o início. O vídeo era uma montagem cuidadosa. Trechos da coletiva de Rafael, imagens de Maria no jardim, fotos do pai dela, João Alves, ao lado do caminhão, e um áudio editado com a voz de Maria, dizendo: eu entrei lá de propósito. Eu sabia que ele se sentia culpado, e usei isso. Não era verdade, mas parecia. Em poucas horas, os comentários explodiram. Ela só queria dinheiro. Ele é um trouxa mesmo. Ela usou a dor dele para entrar na mansão. Até Dona Lúcia ligou aos prantos. Filha, o que é isso? Você enganou aquele homem? Mãe, não fiz nada disso. Isso é mentira. Mas a foto do seu pai tá lá. Todo mundo vendo.
Maria desligou, o coração acelerado. Correu até o escritório. Rafael estava diante do computador, os olhos fixos na tela. Você acredita nisso? Ele não respondeu imediatamente. Eu não quero acreditar. Mas por que você não me contou que seu pai morreu no meu acidente? Porque eu não queria que você me visse com culpa. Eu queria que me visse por mim. Mas você sabia da mentira de Camila, sabia da minha dor, sabia que eu me achava culpado por algo que não era verdade, e ainda assim entrou aqui. Sim, mas não para me vingar, nem para me aproveitar. Entre, porque ninguém merece carregar uma mentira como cruz, nem o senhor, nem eu. Rafael se levantou, as mãos trêmulas. Então por que não me disse tudo no primeiro dia? Porque no primeiro dia, o Senhor não teria me ouvido, teria me expulsado, achando que eu queria dinheiro, vingança, fama. Eu precisava que o Senhor confiasse em mim antes de saber a verdade, porque confiança não nasce da dor, nasce do dia a dia. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E se tudo isso for verdade? E se você realmente tiver usado minha vulnerabilidade? Então demita-me agora, mas olhe nos meus olhos quando fizer isso, porque se o Senhor olhar com honestidade, vai ver que tudo que fiz foi com amor. Não interesse. Rafael desviou o olhar. Eu preciso de tempo. Tá certo. Mas enquanto o Senhor decide, ela se aproximou, segurou as mãos dele com firmeza. Não deixe que o medo escolha por você, porque se isso acontecer, o acidente não vai ter sido o que roubou sua vida. Vai ter sido você mesmo. E saiu. Nos dias seguintes, a mansão mergulhou num silêncio tenso. Rafael evitou Maria. Não a humilhou. Ele já não era mais aquele homem. Mas tampouco a procurou. Trancou-se no escritório, cancelou a sessão com os cavalos, recusou as chamadas da mãe. Maria continuou seu trabalho, não por obrigação, por dignidade. Cozinhou, limpou, cuidou do jardim de Lampião e Zeca, mas não entrou mais no terraço, não deixou flores na xícara, não olhou mais pela janela do escritório. Era como se dois mundos coexistissem sob o mesmo teto, próximos, mas separados por um abismo de desconfiança. Cristina, do outro lado da cidade, comia um pastel num bar de esquina enquanto lia os comentários nas redes. Pronto. Agora ele vai vê-la como eu sempre vi, uma oportunista. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Roberto, o motorista fiel desde os tempos de Henrique, sim, ele ainda se referia ao patrão pelo nome antigo em particular, ligou para Helena. Dona Helena, tocou um vídeo no celular. É da Cristina. Ela gravou tudo no dia do baile. Eu vi, ela mesma botou o áudio falso no vídeo. Ela manipulou tudo. Mande agora. Horas depois, Helena invadiu a mansão como um furacão. Rafael, você está se deixando destruir por uma mentira. Mãe, por favor, não, olha isso. Ela jogou o celular na mesa. O vídeo mostrava Cristina no terraço, editando o áudio no próprio celular, rindo baixinho. Ela vazou o vídeo, fabricou a história. Tudo é falso. Rafael assistiu e pela primeira vez, em dias, respirou. Onde está ela? Sumiu. Mas isso não importa agora. O que importa é você consertar isso com Maria. E se for tarde demais? Só é tarde quando a gente desiste de pedir desculpas. Naquela noite, Rafael foi até o quarto de hóspedes. Maria estava de costas, arrumando uma mala. Você vai embora? Recebi uma proposta para dar aulas de dança em Fortaleza. Minha mãe está melhor. Posso voltar para casa. É isso que você quer? Ela se virou. Os olhos estavam secos, mas o coração partido. Eu queria ficar, mas não consigo mais fingir que não sinto a distância que o Senhor criou entre a gente. Eu tive medo. Eu sei, mas amor não é medo. Amor é escolha. E o Senhor escolheu duvidar de mim, porque eu tenho medo de perder de novo. Primeiro Camila, depois meu pai, depois minhas pernas, e agora você. Se eu te perder, Maria, não volto mais. Ela se aproximou, segurou seu rosto com as mãos. Então não me perca. Escolha acreditar. Escolha confiar, porque eu nunca te deixei.
Nem por um segundo. Rafael a abraçou com força. Me perdoa? Já perdoei. Só esperava que o senhor se perdoasse também. Na manhã seguinte, Rafael fez algo que marcaria para sempre a história da mansão. Convocou uma nova coletiva de imprensa. Não para se defender, mas para proteger quem amava. Diante das câmeras, com Maria ao seu lado, ele segurou a mão dela e disse: o que importa não é o passado, é o que a gente constrói a partir de hoje. Maria Lopes não é minha empregada, nem minha salvadora. Ela é minha parceira, e se alguém a ofender novamente, enfrentará não só a mim, mas a minha família, a minha fundação e a minha voz. A plateia ficou em silêncio. Maria, emocionada, apertou a mão dele. E quanto a João Alves, continuou Rafael, ele não morreu em vão, porque graças a ele eu tive uma segunda chance. E graças à filha dele, eu aprendi que o amor verdadeiro não exige perfeição, só coragem. Naquela noite, sob as estrelas do terraço, Rafael fez algo que não tentava desde o acidente. Deu um passo sozinho. Maria não segurou, apenas observou, com os olhos cheios de lágrimas. Você conseguiu. Nós conseguimos. E dessa vez, o beijo que se seguiu não foi de redenção, foi de promessa, de um futuro construído juntos, com verdades feridas, mas também com flores no jardim, café com jasmim e um cachorro manco que acreditou neles antes de qualquer um. Mas, do outro lado da cidade, Cristina observava tudo de um quarto de motel barato. No colo, um envelope antigo. Dentro, uma foto antiga. Ela e Camila sorrindo, abraçadas, na mansão anos atrás. Isso ainda não acabou, murmurou, porque vocês ainda não sabem o pior. E o pior era um segredo que envolvia não só o acidente, mas o nascimento de Rafael. E um testamento escondido que poderia mudar tudo. As semanas após a coletiva de imprensa passaram como um rio suave, limpo, sereno, mas carregando nas águas a força silenciosa da reconstrução. Rafael voltava às sessões com o índio, o cavalo, com uma determinação que impressionava até os terapeutas. Seus passos ainda eram curtos, apoiados, mas cada um deles ecoava como um grito de liberdade dentro da mansão. Maria, por sua vez, mergulhara de corpo e alma no projeto do Memorial João Alves. Já havia fechado parcerias com escolas públicas, treinado motoristas voluntários e até organizado um curso piloto de primeiros socorros em rodovias. Sua mãe, Dona Lúcia, agora recuperada, ajudava na logística e, nas horas vagas, ensinava os cozinheiros dali. Mansão a fazer acarajé nordestino autêntico. A vida parecia finalmente ter encontrado seu equilíbrio. Mas, como sempre acontece quando a luz brilha com mais intensidade, as sombras não desistem facilmente. Cristina não sumira. Estava apenas esperando. Do quarto de motel barato onde se escondia, ligou para um advogado que conhecia desde os tempos de Camila. O testamento foi registrado? Sim, em cartório privado. Nunca foi aberto. Está guardado no cofre do escritório Costa, seção 3, gaveta 7. Só o advogado de família tem a chave. Perfeito. Ela sabia que Dona Esther, a avó de Rafael, falecida há 10 anos, havia redigido um testamento alternativo no final da vida. Um testamento que ninguém conhecia, exceto ela. Porque aos 17 anos, Cristina fora estagiária na casa dos Costa. E por um acaso do destino, ou talvez por uma escolha cruel do destino, ela fora filha bastarda de Antônio Costa, o patriarca da família. O mesmo pai de Rafael. Esther descobrira, e em vez de expulsá-la, ofereceu-lhe uma escolha. Você pode ter sangue da família, ou pode ter dignidade. Escolha um. Cristina escolheu o sangue, ficou escondida, trabalhou como funcionária comum, mas guardou o segredo como uma espada. Até que, anos depois, Esther, em seus últimos dias, a chamou à cama e lhe entregou um envelope lacrado. Se Rafael se perder, você tem o direito de decidir se ele merece tudo isso. Era um testamento condicional. Se Rafael, aos 45 anos, ainda não tivesse restaurado a alma, segundo,
Os termos vagos, mas simbólicos da avó, uma parte significativa da herança passaria a Cristina, desde que ela desse um voto de confiança nele. Mas Cristina nunca quis que ele se redimisse. Queria que ele falhasse, porque se ele falhasse, ela herdaria o controle da fundação e da mansão. E agora, com Maria ao lado dele, com Rafael sorrindo, andando, vivendo, Cristina sabia. Era agora ou nunca. Na manhã de uma quarta-feira de maio, Helena recebeu uma notificação oficial do cartório. Testamento complementar de Esther Costa será aberto em audiência familiar, conforme solicitação de herdeira legítima. Ela não entendeu, até que viu o nome assinado no formulário. Cristina Almeida Costa. Meu Deus, murmurou caindo na poltrona. Ela é filha do Antônio, minha cunhada secreta. Helena ligou imediatamente para Rafael. Filho, temos um problema grande. A audiência foi marcada para dali a 3 dias. No salão principal da mansão, transformado em sala provisória de leitura de testamento, estavam presentes Rafael, Maria, Helena, o advogado de família e Cristina. Impecável em um terno preto, os olhos brilhando com uma satisfação contida. O advogado abriu o envelope lacrado. Se aos 45 anos, Rafael Costa não demonstrar, perante testemunhas e atos concretos, que reconquistou sua humanidade, sua empatia e sua capacidade de amar além do interesse próprio, então 60% dos bens não liquidados da Fundação Costa, incluindo esta mansão, passarão à custódia de Cristina Almeida Costa, minha neta por laços de sangue. Rafael empalideceu. Mas eu tenho 41 anos, ainda faltam 4. A cláusula foi ativada hoje, explicou o advogado, porque Cristina alega que, com as ações recentes de Rafael, ele demonstrou capacidade de redenção antecipada, mas também vulnerabilidade extrema a manipulações emocionais. O que isso quer dizer? Perguntou Maria. Quer dizer, Cristina sorriu com doçura falsa, que a avó previu que Rafael poderia se apaixonar por alguém e ser levado a doar fortunas, mudar diretrizes, até entregar o legado da família por paixão cega. Isso é absurdo, gritou Helena. Ele está fazendo o bem. Talvez, respondeu Cristina. Mas quem garante que essa mulher não tem um plano? Afinal, ela entrou aqui sabendo do acidente, sabendo da dor dele, sabendo de tudo. Todos os olhos se voltaram para Maria. Ela não chorou, não se abalou, apenas se levantou, caminhou até o centro da sala e disse com voz firme: se eu quisesse dinheiro, teria pedido. Se eu quisesse fama, teria vendido a história ao primeiro jornal. Mas eu escolhi ficar em silêncio, porque o que construí com Rafael não é de interesse público, é de almas. Virou-se para Cristina. E se você de fato fosse neta do Antônio, saberia que ele dizia: herança não é o que se recebe, é o que se deixa. E Rafael está deixando um legado de cura, não de riqueza, de humanidade. Cristina desviou o olhar. O advogado fez uma pausa dramática. A cláusula exige um voto final. Cristina, como herdeira alternativa, você deve decidir. Rafael recuperou sua alma. Silêncio. Todos prendiam a respiração. Cristina caminhou até a janela, olhou para o jardim, onde Lampião e Zeca brincavam sob as árvores que Maria plantara, onde Rafael dera seus primeiros passos, onde João Alves fora homenageado com uma placa de bronze. Ela pensou em Camila, em como a amiga usara Rafael, em como o mundo usava os fracos. Mas então lembrou-se de uma noite, anos atrás, quando Rafael, bêbado de dor após o acidente, a encontrou chorando no jardim porque ninguém a reconhecia como filha do dono da casa. E ele dissera: se um dia alguém duvidar que você pertence aqui, diga que foi o Rafael quem te chamou de irmã. Ela nunca contou a ninguém, mas lembrava. Com a voz trêmula, Cristina se virou. Sim, ele recuperou sua alma. Mais do que isso, ele a devolveu a todos nós. E diante do espanto geral, pegou o testamento e rasgou. Não preciso de herança. Eu só queria que alguém me visse como parte da
família. E ele fez isso, sem nem saber que eu existia. Helena chorou. Maria abraçou Cristina com respeito. Rafael, emocionado, estendeu a mão. Você sempre foi minha irmã. Só não soube como te mostrar isso. Naquela noite, no terraço, Rafael e Maria observaram as estrelas. Você sabia que ela era sua irmã? Não, mas algo em mim sempre soube que ela não era má. Só perdida. E agora? Agora a gente continua. Com o centro, com os cavalos, com as flores, com o café e com você. E se um dia tudo desmoronar de novo, então a gente reconstrói. Porque o amor não é um castelo, é um jardim. E jardim, mesmo depois da tempestade, sempre floresce de novo. Mas naquela madrugada, uma carta anônima chegou ao portão da mansão. Dentro, apenas uma frase. Você não sabe quem salvou seu pai naquela noite. E um nome. Dr. Valério Mendes. Rafael nunca ouvira falar. Mas Maria empalideceu. Porque Dr. Valério era o nome do médico que salvou seu pai. E que anos depois salvou ela do abandono. E, agora, com um passado enterrado prestes a ressurgir, a verdade final estava prestes a vir à tona. A verdade que ligava não só duas famílias, mas 3 destinos entrelaçados por um acidente que nunca foi só um acidente. O envelope com o nome Dr. Valério Mendes parecia inofensivo, mas Maria sabia. Aquilo não era uma carta, era um portal para um passado enterrado, para verdades que podiam curar ou destruir. Na manhã seguinte, Maria procurou Rafael no jardim. Ele estava com um lampião ao lado, fazendo exercícios de equilíbrio com as mãos apoiadas nas barras que Helena mandara instalar. Quem é Dr. Valério Mendes? Perguntou ela, entregando a carta. Rafael franziu a testa ao ler o nome. Nunca ouvi falar. Ele salvou meu pai e a mim. E talvez tenha algo a ver com você também. Intrigado, Rafael ligou para o hospital onde fizera parte da reabilitação. Depois de algumas ligações, descobriu. Valério Mendes foi o cirurgião de plantão na noite do acidente. Foi ele quem estabilizou Rafael antes da transferência para o centro neurológico. Foi ele quem declarou João Alves morto. E foi ele, segundo os registros, quem assinou o protocolo de doação de órgãos, incluindo córneas. Córneas? Perguntou Maria, confusa. Sim, as minhas foram danificadas no impacto. Tive que receber transplante dias depois, mas nunca perguntei de quem eram. Maria sentiu o sangue gelar. Meu pai doou córneas naquela noite. Silêncio. Um silêncio tão profundo que até o vento parou de soprar. Rafael olhou para ela, os olhos marejados. Isso quer dizer que você enxerga com os olhos do meu pai. Eles se abraçaram ali, no meio do jardim, sob as flores que Maria plantara, enquanto Lampião e Zeca se enroscavam ao redor dos pés deles, como se o universo estivesse selando um círculo invisível. Naquela tarde, decidiram ir até o consultório do Dr. Valério, aposentado há anos numa cidade do interior de Minas Gerais. Ele os recebeu com surpresa e um sorriso tranquilo, como se os esperasse há anos. Sabia que um dia vocês viriam, disse, oferecendo chá de camomila. Na varanda da casa simples, cercada de buganvílias, o velho médico contou a história completa. Naquela noite, 3 vidas se cruzaram. João Alves, ao ver o acidente, correu para ajudar. Salvou Rafael do carro em chamas, mas ao tentar afastá-lo, foi atingido por um segundo impacto. Morreu nos meus braços. Fez uma pausa. Rafael chegou com ferimentos graves nos olhos, sem enxergar. Precisava de córneas. João, por coincidência, era compatível. E no documento de doador que ele carregava na carteira, havia uma instrução. Se eu morrer ajudando alguém, meus órgãos vão para quem eu salvei. Maria chorou em silêncio. Meu pai sempre foi assim. Dizia que ajudar era o jeito de Deus andar na terra. Rafael segurou a mão dela. Então, ele não só me salvou uma vez, me deu a visão de novo. Sim, disse Valério, e há mais. Ele pegou uma caixa de madeira antiga. João sabia que Camila havia saído do carro. Viu com seus próprios olhos
Antes de morrer, me fez prometer: não deixe que aquele rapaz carregue a culpa. Um dia, alguém vai precisar contar a verdade. E por que o senhor esperou tanto? Perguntou Rafael. Porque a verdade precisa de tempo certo e vocês só estavam prontos agora. De volta à mansão, Rafael convocou uma reunião familiar. Chamou Helena, Cristina, agora reconciliada, Dona Lúcia, Dona Glória, até Roberto e os jardineiros. Todos que tinham sido testemunhas silenciosas daquela transformação. No centro da sala, Rafael segurou a mão de Maria e anunciou: hoje, a Fundação Costa muda de nome. A partir de agora, se chamará Fundação João Alves, Luz para quem precisa. E nosso primeiro projeto será um centro de doação de órgãos com conscientização nacional. Doar é continuar vivendo em quem você ama. Aplausos, lágrimas, abraços. Mas foi Maria quem subiu ao pequeno pódio improvisado. Meu pai não era herói. Era só um homem que acreditava que mesmo na escuridão, a gente pode ser luz. E hoje, graças a ele, ela olhou para Rafael. 2 mundos quebrados se reconstruíram um no outro. Não por acaso, por escolha. Rafael se aproximou, apoiado nas bengalas. Sim, ele agora conseguia caminhar por até 30 segundos sem cadeira, e embora ainda dependesse dela para o dia a dia, cada passo era uma vitória que ele celebrava. Maria, ele disse baixinho, só para ela, você veio para me salvar, mas acabou me ensinando que eu também posso salvar outros. Ela sorriu. Então vamos salvar juntos. Naquela noite, sob as estrelas do terraço, Rafael fez algo que planejava há semanas. Ajoelhou-se, com esforço, com dor, mas com amor. Maria Lopes, você me deu de volta a visão, a dignidade, o coração. Não sou perfeito, nunca serei. Mas se você aceitar, quero passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. Quer se casar comigo? Ela não respondeu com palavras, apenas beijou-o. Um beijo longo, lento, cheio de promessas silenciosas, de dias difíceis e cafés quentes, de sessões de fisioterapia e ensaios de dança, de flores no jardim, de lampião latindo e Zeca ronronando, de mãos dadas mesmo quando o mundo escurecer. E quando se afastaram, ela sussurrou: sim, 1000 vezes sim. Um ano depois, o Instituto João Alves era inaugurado com pompa e simplicidade. No palco, Rafael, de pé, com bengalas, mas de cabeça erguida, discursava. Ao seu lado, Maria, vestida de branco, grávida de 6 meses, abraçava a mãe e Helena. Na plateia, crianças órfãs recebiam bolsas de estudo. Motoristas aprendiam primeiros socorros. Famílias de doadores recebiam homenagens. E no topo do prédio, uma placa luminosa brilhava. Aqui, ninguém é empregado. Todos são luz. Rafael nunca voltou a andar plenamente, mas aprendeu a dançar, com as mãos, com o olhar, com o coração. Maria nunca foi celebridade, mas tornou-se referência em ensino de dança comunitária. Eles não tiveram uma vida perfeita, tiveram algo melhor, uma vida verdadeira, cheia de quedas, de risos, de cafés com jasmim, de silêncios que curam e de segredos que libertam, porque no fim, a maior superação não é levantar do chão, é abrir o coração depois de jurar que nunca mais sentiria e encontrar, justamente onde menos esperava, alguém que já estava lá, esperando apenas por você.